Há por trás deste entendimento de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, o fato inequívoco de que Deus está no controle de tudo. Este é o primeiro fato que salta do texto. Esta é a primeira lição que salta do texto. Deus está no controle de todas as coisas, e é porque Ele está no controle de todas as coisas que todas as coisas cooperam, convergem para o bem dos que amam a Deus. Estão entendendo? Hoje eu vou contar para vocês uma história bem calvinista e eu tenho a impressão que alguns vão adorar a minha história. Bom, tudo começa com um Deus soberano na eternidade. E esse Deus, antes de criar o universo, ele pensou no universo que mais glória traria a ele mesmo. Até porque só o que importa para esse Deus é ele mesmo. Tá bom? Então ele teve uma ideia: criar um universo com seres conscientes e tudo mais, que sejam anjos e homens. E ele dividiu os anjos e os homens entre eleitos e não eleitos. A humanidade ele dividiu em homens e mulheres, e existem homens eleitos, mulheres eleitas, e também homens não eleitos e mulheres não eleitas. E ele fez isso dessa forma porque ele teria mais glória nessa direção do que se todos fossem eleitos para viverem no paraíso com ele. Ele realmente gostaria que alguns não fossem eleitos para que ele os pudesse condenar à tortura no fogo eterno, onde essas pessoas vão sofrer por toda a eternidade, tá bom? Olha que história legal é a que a gente está contando aqui para vocês. E aí, o que acontece? Antes que esse inferno chegue na vida dos não eleitos, eles passam por todas as experiências de vida aqui nesse mundo, ao lado dos eleitos, né? Deus ele faz esses dois grupos conviverem entre si por algum tempo, para depois separá-los por toda a eternidade. Os eleitos vão para a glória eterna e os não eleitos para o sofrimento eterno, tá bom? E aí eu vou pintar um quadro importante para vocês. Mas antes eu preciso explicar para vocês que os eleitos, eles não têm uma natureza diferente daquela dos não eleitos. Todos pecaram, todos são pecadores, todos têm a depravação total como sua natureza essencial, e somente se Deus regenerar a pessoa, ela pode de fato fazer alguma coisa boa, ou crer em Deus, ou ser salva, né? Mas precisa haver esta obra monergista da parte de Deus para fazer tudo isso acontecer e tudo mais, tá entendido? Beleza. Então assim, antes que Deus regenere uma pessoa na história de vida dela, ela é tão depravada e tão errada e tão pecadora como qualquer não eleito que não crê em Deus, que não ama a Deus, que ama o pecado e que faz as coisas ruins, tá bom? Beleza. Então assim, no desenrolar da nossa história, bem calvinista aqui que eu tô contando pra vocês, eu gostaria de propor para vocês uma cena muito pesada, mas que é muito necessária para nossa reflexão nesse vídeo. Então, um homem e uma mulher se encontram num contexto noturno, numa rua meio deserta, em algum momento da história humana. Esse homem é bem mais forte do que essa mulher. Essa mulher é uma mulher bonita, atraente. E esse cara totalmente depravado, não regenerado, não ama Deus e tudo mais, ele olha para essa mulher e mexe com ela, ela fica sem graça, ignora, tenta sair andando, e ele vai atrás e não permite, agarra essa mulher pelo pescoço, joga ela no chão, leva ela para um mato, alguma coisa assim, e comete um abominável, violento estupro, beleza? Quando o cara termina de fazer o estupro desta mulher, ele sai satisfeito e vai
para sua casa, vai fazer o que tiver que fazer, e essa mulher fica jogada no canto, até que em algumas horas alguém encontra essa mulher lá, desacordada e desmaiada, e leva essa mulher para o médico, e agora a imprensa noticia o fato de que houve um crime, um estupro bárbaro, horrível na cidade, e a polícia começa a procurar o responsável por esse crime, e alguém que estava a algumas quadras dali descreve o homem alto e forte que estuprou a mulher, e aí pega esse homem e consegue encontrar ele, conseguem provar que é ele, esse cara vai pra cadeia. E existe toda essa comoção social em função do assunto. Aqueles que amam a Deus, os crentes regenerados, começam a orar a Deus a favor dessa menina, a favor do próprio estuprador, porque os cristãos devem orar a favor de todos, né? Ou não, né? Aí não sei. Mas enfim, as pessoas começam a orar pelos dois, e inclusive alguns cristãos criam uma ONG contra o estupro para tentar prevenir ou para tentar auxiliar as vítimas do estupro. E depois que essa ONG é formada, eles começam a receber vários casos de estupro, e eles vão lá e ajudam as vítimas e tentam dar assistência jurídica e financeira e psicológica para tentar minimizar um pouco o abalo desse tipo de situação na vida de quem passa por isso. E inclusive os membros desta ONG agora vão fazer um trabalho não meramente social, mas um trabalho evangelístico. Eles vão até as prisões pregar o evangelho, eles vão até os leitos das pessoas que sofreram esse tipo de coisa e pregam o evangelho. E acontece uma coisa bastante interessante nesse contexto como um todo. Os crentes regenerados que amam a Deus vão até a prisão e pregam para os prisioneiros, e dentre eles está o cara que estuprou essa mulher, que até então era um totalmente depravado. E de repente, sabe que acontece o milagre da regeneração e do novo nascimento na vida desse cara? E agora esse cara é batizado na prisão, ele nasce de novo, porque Jesus morreu pelos pecados dele, e ele vai perseverar até o fim, e ele vai para o paraíso na eternidade. Os membros desta ONG vão pregar o evangelho até as vítimas do estupro, dizer que eles têm que perdoar as pessoas que fizeram mal contra eles, que eles devem amar a Deus e amar uns aos outros e se arrepender também dos seus pecados. Não é porque você é estuprado que você não tem pecado, né? Então, e vão lá e pregam para essa menina que foi estuprada. E essa menina simplesmente não foi regenerada, não recebeu o dom da fé, não foi eleita, não foi predestinada, ela não creu em Cristo e etc. E ela vai perseverar não crendo, e depois que ela morrer, ela vai acordar depois da morte num lugar de uma dor muito maior do que a dor que ela sofreu no estupro, tanto em termos físicos, emocionais quanto psicológicos, e ela vai ser torturada nesse fogo eterno para todo sempre, para a glória de Deus e tudo mais. Beleza? Essa é a minha maravilhosa história. Você gostou da minha história? Essa história é absolutamente calvinista. Não tem como a gente pressupor que porque uma pessoa é estuprada, ela com certeza foi eleita para a salvação. Então que alguém foi estuprada e ainda além de tudo não é eleita para a salvação é um quadro absolutamente plausível e real, né? Então existem pessoas na face da Terra que passaram por sofrimentos absurdos e que ainda assim vão sofrer eternamente no inferno para a glória de Deus. Também o fato de alguém ter cometido um crime extremamente abominável e terrível não quer dizer que Jesus não pode ter pago o preço do pecado, que todo ele é abominável e terrível. Então, entre as pessoas por quem Jesus morreu, Jesus provavelmente, praticamente com certeza, morreu por estuprador também. Então vai ter o estuprador lá que fez um baita mal na vida de uma pessoa e que de alguma forma vai ser perdoado dos seus pecados, porque Cristo carregou os seus pecados, e se Cristo carregou, ele não vai carregar, e ele vai ser salvo e vai desfrutar da eternidade no paraíso, e acabou.
E não é nem um pouco implausível que, em um contexto de um estupro específico na história humana, um eleito, antes de ser regenerado, tenha estuprado uma não eleita que nunca será regenerada, tá bom? E aí existem todas essas implicações de que Deus predestinou essa história e que Deus conduziu essa história, porque esse Deus lá na eternidade que fez esse plano, ele está no controle. Fique tranquilo. Essa é a história do calvinismo, tá bom? E agora, a partir dessa história, nós vamos ler uma das passagens mais lindas da Bíblia e nós vamos perceber quantas sombras são lançadas sobre esse texto absolutamente lindo da palavra de Deus a partir da leitura calvinista, tá? Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. Provavelmente, esse texto é o texto mais usado pelo Paulo César na TV Caminho Predestinado para pregar o imundo, imoral e diabólico calvinismo dele, tá bom? Ele acha que isso aqui prega calvinismo. Então vamos ler o texto e vamos fazer a leitura calvinista para a gente ver quão bonito fica o texto, tá? Aí a palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você tem algum problema com esse texto? Você acha que esse texto está errado? Você acha que esse texto tem alguma implicação herética ou negativa, inclusive que nem mereceria fazer parte da palavra de Deus, do Deus verdadeiro, né, no caso, não do Deus calvinista? Beleza. Bom, o que eu proponho para vocês aqui é um exercício simples, tá, de aplicação das lógicas calvinistas a partir da minha história maravilhosa do estupro da não eleita, para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai perceber o quão interessante começa a ficar essa história. Bom, o que o texto aqui está nos dizendo e como é que a gente vai aplicar tudo isso à nossa maravilhosa história calvinista? Bom, primeiro de tudo a gente sabe que tudo coopera para o bem de quem? De quem ama a Deus. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre, por exemplo, a experiência do estuprador eleito. Antes ele não amava a Deus. Depois que ele foi regenerado e tudo mais, ele passou a amar a Deus. Então, antes tudo contribuía para o mal dele, agora tudo contribui para o bem dele. Em contradição àquela ideia lá do Paulo César de que a árvore má vai ser sempre má e a árvore boa vai ser sempre boa. Mas tudo bem, coerência não é uma preocupação do calvinismo, tá bom? A única coisa que preocupa o calvinismo é a heresia. Isso, de fato, é preocupante para o calvinismo. O calvinismo quer que a heresia prevaleça, quer que o mau entendimento prevaleça, quer que a glória de Deus seja manchada por essa soberania entendida de tal forma onde Deus predestina o mal, deseja o mal, quer o mal, faz o mal, e tudo coopera para o mal dos que não amam a Deus, tá? Mas vamos com calma. Primeiro de tudo, a gente não vai entrar um pouco nesses dilemas, ok? E a gente vai entender o seguinte: esse estuprador eleito, quando que ele foi eleito? Ele foi eleito lá na eternidade antes da criação do mundo, tá? Foi lá que ele foi eleito e tudo mais. Então, antes dele existir, ele já era eleito, certo? Então, em certo sentido, mais cedo ou mais tarde, ele viria à fé, porque ele seria regenerado e ele iria amar a Deus. E tudo coopera para o bem de uma pessoa que tem uma experiência assim, não é legal? Então tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E aí o que acontece? O nosso amigo estuprador
teve todo o universo convergindo, toda a história convergindo, o evangelho, a graça, a salvação convergindo para o bem dele. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus, né, pessoal? E aí acontecem mais algumas coisas no meio disso tudo aqui. Antes dele ser regenerado, e quando ele estupra a menina não eleita, aquele crime bárbaro, hediondo, abominável, satânico e tudo mais, alguns crentes que naquela época já eram regenerados começam a orar. E olha que legal, né? Então aquele crime bárbaro cooperou para o bem dos crentes que amam a Deus. Então por causa do crime bárbaro, os crentes oram. Isso é o bem dos crentes, né? Olha que legal, né? Apesar da situação má para quem não ama a Deus, para quem ama a Deus, essa é uma situação boa. Ela chama a oração. Inclusive chama o engajamento social. Eles criam uma ONG. Olha como é bom, não é bom as coisas acontecerem assim? Poxa, se não tivesse esse estupro que comoveu a cidade, essa ONG não teria sido criada. Claro, essa ONG não impediu os estupros posteriores, porque continuou tendo estupro depois da criação da ONG. Mas isso só dá mais motivo para mais oração. Isso é muito bom, não é verdade? É maravilhoso o mundo que Deus predestinou e que Deus controla, né? Legal. Então, olha só, tá tudo cooperando para o bem de quem ama a Deus. E no final das contas, essas pessoas estão pregando o evangelho, não é bom? Elas estão pregando lá na cadeia para quem estuprou? Pô, isso é muito bom, cara. E tudo tá cooperando para o bem desse negócio. E no final o estuprador ainda se converte e ainda vai para o céu. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Esse cara foi eleito, dá tudo certo, ok? Maravilha. Agora, o que acontece? Segundo o calvinismo, o homem, naturalmente, não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. Então, se esses homens que estão fazendo essa ONG, ou esse estuprador, depois que se converteu e se arrependeu, ele está amando a Deus para que algo possa cooperar para o seu bem, isso acontece porque Deus amou eles previamente lá na eternidade. Então Deus ama primeiro, e depois porque Deus amou você, você ama ele. Porque se Deus não amou você na eternidade, você nunca vai receber a regeneração para poder amar ele durante a sua vida e ser salvo, tá bom? Tipo a menina estuprada não eleita. Ela não foi amada por Deus em termos salvíficos. E ela nunca foi regenerada, ela nunca veio a crer, ela nunca se arrependeu dos seus pecados, e ela vai para o inferno, tá bom? Então, olha que interessante. O texto bíblico que é totalmente positivo, quando você lê ele de uma forma natural, realmente bíblica, sem pressupor o satanismo por detrás do calvinismo, é um texto excelente. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Agora, quando você começa a impor sobre o texto os significados calvinistas, você começa a perceber o quão imundo é o entendimento calvinista. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus, mas Deus é que faz as pessoas o amarem. Então tudo coopera para o mal de quem não o ama, e é Deus quem impede as pessoas de não o amarem, porque Deus mesmo não as amou para poder regenerar, para poder salvar e para tudo mais. Então aquilo que biblicamente, corretamente entendido é completamente positivo, se torna a hipocrisia da hipocrisia, a maldade da maldade, a superficialidade da superficialidade. E esse texto se torna uma zombaria quando você entende ele à luz do calvinismo. Não, fica tranquilo, Deus está no controle, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Os calvinistas, inclusive, eles parecem achar que ninguém para pensar nas implicações das imbecilidades que eles pregam. Mas tem muito mais. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Vejam, a não eleita que foi estuprada, ela foi chamada para crer no Evangelho. O pessoal da ONG não foi lá no hospital e pregou o Evangelho para ela? Foi. Ou seja, ela foi chamada. Ela ouviu, Deus te ama, Jesus morreu por você, confie em Jesus, aceite Jesus, perdoe, olha o Evangelho da salvação, que glória! Mas ela, como não tem a regeneração, ela não consegue entender, ela não consegue crer, ela não consegue aceitar, ela não vai ser batizada, se for também não vai perseverar, ela não crê, acabou. E aí, o que acontece? Ela foi chamada só com o chamado externo, faltou
rejeitou o glorioso chamado do Espírito, conhecido como chamado eficaz. E aí você me responde, do que importa o chamado do Evangelho se o chamado eficaz Deus direciona só para os queridinhos estupradores eleitos? Não adianta de nada. Toda essa pregação do Evangelho para essa menina estuprada que não é eleita é menos do que nada. Jesus morreu e derramou seu precioso sangue para perdão dos pecados, não dos seus. Não para você. Não existe cruz para você, não tem salvação para você. Acho que já está claro, né? Sabe, quando você começa a vislumbrar o entendimento calvinista e as suas implicações, você começa a achar absolutamente impressionante como é que alguém é capaz de crer num lixo desse e sair com essa pompa pregando Romanos 8, versos 28 a 30, como o texto calvinista da Bíblia. É rir para não chorar de desespero. Da quantidade de burrice espiritual, de maldade, de cegueira para alguém acreditar em calvinismo à luz de um texto desse. O que mais? Porque aos que de antemão conheceu, ele predestinou. Deus conheceu o nosso amigo estuprador lá na eternidade. Ele viu que era um totalmente depravado, que iria cometer um crime bárbaro, que só por isso já ia merecer o inferno. Mas ele também preconheceu que ele amou o nosso amigo estuprador e elegeu ele. Deus também conheceu de antemão a estuprada não eleita, mas não a amou. Não teve muita afeição. Ele precisava de alguém para ser um vaso de ira, ele precisava de alguém para demonstrar sua ira, ele precisava de alguém para ser condenado de forma justa ao inferno para ele ser mais glorioso do que se ele salvasse essa menina. Então tinha que ser assim, sabe? E ele só predestinou o estuprador a se tornar conforme a imagem do filho. E um dia esse estuprador vai se arrepender e vai representar Jesus, e vai ser amoroso e verdadeiro, e vai viver no céu para sempre. Essa menina nunca vai se conformar à imagem de Jesus, ela sempre vai ser uma descrente, que não crê em Deus, e Jesus cria em Deus, e ela nunca vai crer em Deus. Olha que história maravilhosa, né? E a esses que Deus predestinou, ele chamou. Com um ele chamou com o chamado geral que não salva, e outros ele chamou com o chamado específico que salva. Que nesse caso acaba que é o estuprador chamado eficazmente e a estuprada chamada não eficazmente. E aí, a esses que ele chamou eficazmente, ele justificou. Parabéns, então ele teve fé em Jesus, o nosso amigo estuprador, porque Jesus morreu por ele. E a menina não teve fé em Jesus porque Jesus não morreu por ele. E aí, acredita agora no fim, quem é que foi glorificado e está no paraíso? O estuprador e não a estuprada. Parabéns a todos os calvinistas. Agora vejam, irmãos, para a gente poder terminar a nossa reflexão. Quando a gente entende o calvinismo, e o que eu acabei de expor aqui nesse vídeo é fruto de quem entende o calvinismo, e não tem nenhum calvinista para dizer o contrário do que eu disse aqui, né? Basicamente é isso. Quando a gente entende tudo isso, a gente começa a perceber o poder da heresia, do diabo, da mentira na vida das pessoas. O calvinista, naturalmente, ele não vai explicar as suas doutrinas maravilhosas à luz de uma história como essa para você, né? Inclusive, talvez o que o calvinista poderia tentar fazer é dizer que eu estou forçando a barra para usar exemplos muito graves e complexos para tentar fazer parecer o calvinismo ser ruim, porque eu não creio na soberania divina e Deus é o soberano. Beleza, o calvinista vai tentar atacar o mensageiro porque não pode atacar a mensagem, né? E tudo bem, isso faz parte do embate religioso, mas é importante vocês entenderem que nós estamos lidando com algo absolutamente herético, algo absolutamente absurdo, algo de implicações absolutamente graves em relação às coisas que, de fato, são a história humana em relação ao mal. Estupro é realidade. Nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, ou enquanto você vê esse vídeo, talvez tenha uma mulher não eleita sendo estuprada por um cara que é eleito,
que ele vai para o céu ao final de todo o processo e ela vai para o inferno ao final de todo o processo. E eu também não estou dizendo que porque a pessoa é estuprada ela merece ir para o céu, porque ela não tem pecado ou outros pecados e ela está justificada só porque ela teve uma experiência horrível. Todos nós temos algumas experiências horríveis, uns mais, outros menos, uns com estupro, outros com problemas familiares, outros com doenças. Todo mundo tem problemas. E não é porque a gente tem problema que merece ir para o céu, tá bom? Então não é o ponto de dizer que a menina merece ir para o céu, mas o ponto é, se Deus amou o estuprador e elegeu ele, por que não amou a estuprada e elegeu ela? Simplesmente porque ele quer. Ok, então no final das contas, esse é um Deus que quer o mal da mulher, tanto no estupro quanto na eternidade no inferno. E se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, depois que o eleito estuprou a mulher, que ele estava satisfeito, teve orgasmo, teve tudo mais em cima da dor e do sofrimento da mulher, acho que cooperou para o bem dele também, ou será que não? E os calvinistas jamais vão encarar e jamais vão responder. Por quê? Porque não podem. Porque o Deus deles é o próprio Satanás travestido de Deus soberano para pregar esse tipo de imundície como se fosse a ortodoxia cristã reformada. Basicamente, esse é o quadro da questão.